Eu quero, nesse momento, convidar vocês para que nos atentemos para o capítulo 7 de Josué, versículos 1 a 13. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação com você do que estudamos até agora. Nós estamos estudando toda quarta-feira o livro de Josué. E nós, até agora, vimos que Josué é aquele homem que Deus escolhe para substituir Moisés. Moisés conduz o povo 40 anos pelo deserto, e agora Josué é escolhido como sucessor de Moisés para levar o povo a conquistar a terra prometida. No capítulo 1, Josué é chamado, vocacionado, Deus diz que estaria com ele, prometendo a ele a sua presença. Deus diz que assim como foi com Moisés, seria com ele, e que ele, Josué, levaria o povo a conquistar a terra prometida. Josué, então, manda 2 espias à cidade de Jericó, para que esses espias pudessem conhecer a cidade, estudar a cidade, ver quais eram os pontos estratégicos da cidade, e lá eles conhecem uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe. Eles não imaginavam que na cidade de Jericó havia uma mulher que cria em Deus, que conhecia o Deus de Israel. Essa mulher esconde esses espias na sua casa e garante a eles o retorno para o acampamento, não, porém, sem ter deles uma promessa de que eles poupariam sua vida, porque Raabe sabia que o medo havia se apoderado do coração de todos os habitantes de Jericó. Ela conhecia os feitos do Deus de Israel, e ela sabia que aquelas muralhas, por mais fortificadas que fossem, não seriam resistência para o poder do Deus de Israel. Os espias, então, prometem a Raabe que eles a livrariam quando a cidade fosse entregue nas mãos deles, e não somente ela, mas também toda a sua família. Eles voltam para o arraial, contam para Josué tudo o que aconteceu, e Josué agora começa os preparativos para a travessia do Jordão, que era o primeiro obstáculo do povo na conquista da terra prometida. Então, Deus, ele mostra como é que o povo atravessaria o Jordão, como essa travessia aconteceria, e assim sucede. O Jordão se divide em 2 partes, o povo atravessa o Jordão, escolhe 12 pedras, cria um memorial, e assim que eles saem do Jordão, as águas voltam ao seu curso normal. Tudo pronto para invadir Jericó? Não, de forma nenhuma. Deus ainda esperaria 2 semanas. Nesse espaço de tempo, o povo celebra novamente a Páscoa, porque não havia celebrado a Páscoa por 40 anos, desde Cades Barneia, quando o povo se rebelou contra o Senhor. E também Deus exige que os homens fossem circuncidados, o que era, na verdade, uma prova de fé, porque como eles foram circuncidados, eles estariam incapacitados para um possível combate com os soldados de Jericó. Nós vimos isso também na ocasião. Tudo pronto, feito isso, agora chegou o momento de preparar a investida contra Jericó. Deus manda que por 6 dias o povo então marchasse ao redor da cidade sem falar absolutamente nada. O povo obedece à voz de Deus e por 6 dias eles rodeiam a cidade. E no 7º dia, Deus mandou que eles rodeassem a cidade 7 vezes e depois gritassem. E quando eles fizeram isso, gritaram e as trombetas foram tocadas, a palavra de Deus diz que os muros caíram, 10 metros de altura, 2 muros com 5 metros de largura cada um, caíram pelo poder de Deus, não pelo grito do povo. Deus deu ao povo alguma coisa para fazer, mas quem derrubou o muro foi Deus, não foram os gritos. Os muros caem,
Então o exército entra na cidade, mas eles tinham uma ordem. Eles tinham uma determinação da parte do Senhor. Aquela cidade era a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida. Então, se era a primeira, era as primícias das cidades, ela deveria ser consagrada ao Senhor. Tudo o que havia na cidade era separado, a palavra anátema significa isso, separado para a destruição. E o tesouro da cidade, toda a riqueza da cidade, seria inserido no tesouro do Senhor. Essa era a ordem. Eles tinham que adentrar a cidade, mas não podiam tocar em absolutamente nada. Naquele tempo era muito comum os exércitos lançarem mão dos despojos, pegarem toda a riqueza do país conquistado e levarem para o seu próprio país, mas no caso de Jericó, eles estavam proibidos de fazer isso. Eles não podiam colocar a mão em absolutamente nada do que havia na cidade. Nada. Ali, aquela cidade era anátema. Aquela cidade foi totalmente entregue a Deus. Eram as primícias da terra de Canaã. Só que houve um homem que desobedeceu a Deus. Chegamos então no capítulo 7, que é a nossa história de hoje. Um homem chamado Acã, um soldado. A palavra Acã, ela vem da mesma raiz de Acor, que significa perturbação. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, da tribo de Judá, ele observou que havia ali, próximo a ele, uma capa babilônica, 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro. Fiz a conta por alto. Quanto que isso representaria hoje? Sabe quanto, irmãos? R$1.000. Em valores de hoje. Acã lançou mão disso. Levou para sua tenda e escondeu na sua tenda e ficou caladinho. Não contou para ninguém. Obviamente, se os irmãos me permitem, ele deve ter tido a anuência de sua família, porque lá na frente nós vamos ver que não só ele, mas toda a sua casa pereceu. Deus não seria injusto de punir a família, se porventura a família tivesse se posicionado contra. Lembre-se que ele poupou Raabe com sua família, porque eles creram em Deus e se colocaram contra Jericó. Mas a Bíblia diz que ele levou isso para dentro da sua tenda e escondeu R$1.000, se fôssemos levar em consideração a moeda de hoje. O que foi que aconteceu? Havia mais uma cidade para ser conquistada. Uma cidade chamada Ai. É isso mesmo, Ai. E Josué, como bom estrategista, como bom general, como um homem extraordinário, perspicaz, o que foi que Josué fez? Mandou espias, mais uma vez, para espiarem a cidade de Ai. Eles foram, observaram a cidade, era uma cidade bem pequena, eles voltam, cheios de si, cuidado com isso, irmão. Voltam todos autoconfiantes demais, cheios de si, e dizem assim para Josué: Josué, não fatigues ali todo o povo. Para Jericó, um grande exército foi necessário, mas para Ai, não fatigues ali todo o povo. Mande uns 2 ou 3 mil homens apenas, porque a cidade é bem pequena, o exército é pequeno. Só que eles não sabiam de uma coisa muito importante: Deus havia se afastado deles. Por causa de quê? Por causa do pecado de Acã. Deus havia se retirado deles. E meu irmão, quando Deus está conosco, ninguém pode contra nós. Mas quando Deus não está,
somos presa fácil para o diabo. O fato é que Josué, prudente, mandou um número maior. Vou mandar 3.000. E eles foram contra Ai, e a Bíblia diz que eles sofreram uma derrota vexatória. 36 soldados israelitas morreram. 36. Agora você imagina o número de pessoas que estavam chorando naquele dia. Cada soldado com suas famílias. Ali estavam homens que eram pais, que eram filhos. A quantidade de dor que a atitude de Acã trouxe para Israel naquele dia, não tem como apresentar para os irmãos, porque foram dores terríveis que muitos pais, esposas, filhos sentiram por conta daquela derrota de Israel. Eles fugiram dos habitantes de Ai. Eles fugiram. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, o coração do povo se derreteu como cera. Está escrito aqui no texto. E Josué, não entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, porque eles acabaram de ter uma vitória magistral contra uma cidade infinitamente maior, fortificada, de repente perdem a batalha para uma cidadezinha insignificante. Josué não estava entendendo nada. O problema é que Josué não sabia do que Acã tinha feito. Ele então rasga suas vestes, em sinal de humilhação, coloca-se diante de Deus, e ele diz o seguinte, veja só o que Josué vai dizer: ah, Senhor, Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Quando, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então, que fará ao teu grande nome? Josué não estava entendendo absolutamente nada. Como assim, Deus? Eu não entendo. O Senhor permite que tenhamos uma vitória extraordinária em Jericó e nos deixa passar vergonha agora? Eu, sinceramente, Senhor, estou com meu coração em frangalhos. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Mas aí Deus diz para Josué algo muito significativo. A partir do versículo 10 até o versículo 13, o Senhor vai olhar para Josué e vai dizer assim: por que você está aí prostrado diante de mim? Escute o que Deus vai dizer. Israel pecou. Mas não foi Acã? Deus deveria ter dito assim: Acã pecou. Mas não foi isso que Deus disse. Israel pecou. Guarde isso, irmão, porque isso é muito significativo para nós. Israel pecou, tomou do anátema, mentiu, escondeu debaixo da tenda. E tem uma coisa, Josué: eu não serei mais com vocês, enquanto o anátema não for retirado do meio do povo. Enquanto isso não acontecer, vocês não vão conseguir vencer seus inimigos. Retirem o anátema do meio do povo, é o que nós veremos na próxima quarta-feira. Mas hoje eu queria pensar com você sobre este acontecimento e aprender algumas lições importantes, algumas aplicações importantes para a nossa vida. Porque a vida de Israel é a nossa vida. Eu já disse isso para vocês. Quando você lê a história de Israel no Antigo Testamento, nós estamos lendo a nossa história, porque nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus. Nós também estamos tomando posse da nossa Canaã celestial. E as coisas que aconteceram com Israel servem de advertência para nós. E assim como Israel fracassou, muitas vezes nós também fracassamos.
Experimentamos fracassos na nossa vida. Por quê? Há muito de Acã em nós hoje, irmãos. Mais do que imaginamos. Olhamos para Acã e talvez você seja tentado a apontar o dedo para esse personagem e dizer: que papelão, hein, Acã? Que coisa feia, hein? Hoje eu mandei a propaganda, né, o aviso do culto hoje, e um irmãozinho mandou para mim uma carinha assim fechadinha e colocou assim: Acã teimoso. Nós somos realmente tentados a olhar para Acã e dizer assim: mas que coisa feia, hein, Acã? Mas sabe de uma coisa, queridos? Nos parecemos mais com Acã do que imaginamos. Eu queria pensar com você sobre 3 razões, ou pelo menos 3 situações que podem falar ao nosso coração, porque talvez você também pode perguntar assim: mas pastor, por causa de R$1.000, Deus permitiu tudo isso? Irmãos, escute o que eu vou apresentar para você agora. Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Por que nós fracassamos na vida? Por que nós não somos? E nós não somos. Igreja, escute, nós não somos o povo que deveríamos ser. Somos o povo de Deus? Somos. Somos o povo de Deus na terra? Somos. Mas não somos ainda o povo que deveríamos ser. Estamos muito aquém do que deveríamos ser. Por algumas razões que nos são apresentadas pela atitude de Acã. O que aconteceu com Acã e com o povo pode acontecer conosco por causa de 3 questões. E eu quero compartilhar com você agora. A primeira delas: falta de seriedade acerca daquilo que Deus diz. Acã não levou a sério o que Deus disse. Veja só o que Deus disse. A partir do versículo 17, lá do capítulo de número 6, olha só o que o Senhor disse para Josué. Lá no capítulo 6, versículo 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, ouro e vasos de metal e ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Deus havia sido claro. Josué sabia das ordens do Senhor, e Josué apresentou as ordens do Senhor ao povo. Só que Acã não fez caso disso. Acã desprezou a palavra de Deus, irmãos. E todas as vezes em que desprezamos a palavra do Senhor, nós fracassamos. Todas as vezes em que não levamos a sério a palavra de Deus, nós experimentamos fracassos na vida. Nós temos um livro diante de nós que não nos dá sugestões. Escute, a Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro de ordens. Esse livro aqui não é um livro que me dá sugestões. Ele é um livro que me dá ordens. E eu preciso levar esse livro a sério. Porque existem tantas pessoas hoje estagnadas na vida espiritual, não crescem, não desenvolvem, não amadurecem, porque não levam a sério o que o Senhor diz. Quantas pessoas acham que realmente Deus é aquele Deus bonzinho, que no final das contas vai passar a mão na cabecinha e vai dizer assim: ô filhinho, eu falei isso, você não me obedeceu, mas tá bom, vai, eu vou te dar uma chance. Pode entrar no meu céu, deixa para lá, você me desobedeceu, você não levou a sério o que eu disse, mas eu te amo tanto, que eu sou incapaz de te condenar, deixa para lá, entra no meu céu. Será que isso existe, irmãos? É isso que a palavra de Deus diz? Não, não é. A Bíblia fala, Samuel disse para Saul: Saul,
Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Não há nada, meus irmãos, mais sério para Deus do que a sua própria palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não deixa a sua palavra cair em descrédito. Deus zela por sua palavra. Se você está lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está colocando você contra a parede, está dizendo, mude esse comportamento, eu aconselho você a ouvir a palavra de Deus, porque um dia você poderá pagar um preço alto demais por ter desprezado o que Deus disse. É muito importante que nós levemos em consideração o que o Senhor diz na sua palavra, coisa que Acã não fez. Acã não fez. O Senhor disse, não toque no anátema. Tudo é anátema. O tesouro da cidade vai para o tesouro do Senhor. Não era dele. Mas ele olhou aqueles quase R$1.000 e lançou mão, porque o que Deus disse para ele não teve peso. Ele foi vencido pela cobiça, pela avareza, por aquilo que ele viu, por aquilo que ele desejou, mais do que pela vontade de obedecer a Deus. Isso é muito comum entre nós. Por isso eu disse para você, nós nos parecemos muito com Acã. Será? Respondamos para nós mesmos, será que aquilo que nós estamos lendo e aprendendo com a palavra de Deus tem realmente conseguido mudar a direção da minha vida e mudar as atitudes que eu tomo ou estou para tomar? Quando você quer fazer alguma coisa e você se depara com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para você, não faça, você deixa de fazer por causa da palavra de Deus? Se você responder sim, louvado seja Deus pela sua vida, mas se você responder não, você não está sozinho nessa, porque muitas vezes é assim que nos comportamos. Muito cuidado com aquilo que o Senhor diz, ele precisa ser levado a sério. Eu não sei se o Senhor está exigindo de você mudança, se Ele está colocando diante de você a realidade de mudar. Meu irmão, mude. Mude, porque um dia você pode pagar um preço alto, como Acã pagou, e nós vamos ver isso semana que vem. O preço foi alto demais. Não levar a palavra de Deus a sério é algo grave. Se o Senhor está dizendo para você, arrependa-se, arrependa, irmão. Se o Senhor está dizendo, pare de fazer isso, pare. Se o Senhor está dizendo, não olhe para isso, não olhe. Se o Senhor está dizendo, mude a sua direção, mude. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Foi justamente pelo fato de não ter seriedade em Acã, no tocante ao que Deus disse, é que Acã perdeu a vida. E não foi só ele, toda a sua família. Que coisa impressionante. Então eu queria deixar essa primeira lição com você. Por que fracassamos na vida? Eu não sei. E quando eu falo fracasso, deixa eu explicar para você aqui o que é a visão que eu tenho de fracasso, porque a gente muitas vezes condiciona fracasso ao fato de não termos coisas, ao fato de estarmos sem dinheiro, ao fato de não vencermos na vida, ao fato de não termos aquilo que sonhamos. Isso não tem nada a ver com fracasso. Você pode ter tudo isso e ser um fracassado. Porque existe o conceito de fracasso aos olhos do mundo e existe o conceito de fracasso aos olhos de Deus. E sabe o que é ser fracassado aos olhos de Deus, irmão? É não ser aquilo que Deus quer que você seja. Isso é fracassar. Então por que nós fracassamos? Por que ainda não somos a igreja que precisamos ser? Por que ainda não estamos no nível que precisávamos estar? Por que ainda não conseguimos, ou pelo menos não estamos sendo usados como deveríamos ser? Por que nós ainda estamos experimentando certos fracassos com Deus? Porque, irmãos, existe uma grande probabilidade de não estarmos levando a sério aquilo que Deus diz. Mas eu aprendi uma segunda questão aqui que eu quero compartilhar com você. Qual foi uma das razões que levou Acã ao fracasso e o povo de Israel ao fracasso? Lançar mão daquilo que pertence a Deus. Nada daquilo em Jericó era de Acã,
mas ele lançou mão de algo que não era dele. Ele tomou algo que não era dele. Ele roubou do Senhor. E eu quero pensar sobre isso com você. Mas eu já vou adiantar uma coisa. Não vou falar de dinheiro. Talvez alguém vai pensar assim, ixi, lá vem um pastor falar de dízimo. Não, eu não vim aqui para falar de dinheiro com você. Porque existem coisas piores que muitas vezes nós tomamos de Deus. E é dele. Quer ver uma coisa? Escute. Que é do Senhor. E eu não posso tomar. Não é minha. E se eu tomar isso para mim, eu estou roubando ao Senhor, estou me comportando como Acã. Sabe o que é? É isso aqui, ó. A glória. A glória de Deus. Corremos um sério risco, sabe de quê? De fazermos muito, não para Deus, mas para nós mesmos. Aí eu me lembrei de uma passagem que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, guardai-vos de realizar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Em verdade vos digo que já recebestes a sua recompensa. A palavra de Deus me incita a realizar o bem? Me incita, mas é para a glória de Deus, não para a minha glória. Nós sempre estamos, irmãos, na linha limítrofe de fazer as coisas para nós. Cuidado, para que você não se ache tomando a glória de Deus, porque a glória não nos pertence. Faça, sirva, realize obras maravilhosas, mas irmão, como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Veja só o que a palavra de Deus nos diz, isso é muito sério. Eu acabei de dizer que nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Disse ou não disse? Então veja só o que a palavra de Deus nos diz. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Herodes o Grande estava com seus trajes reais, conversando, falando um discurso público. As pessoas olharam para Herodes e disseram assim, é a voz de Deus, não voz de homem. E a Bíblia diz, lá no livro de Atos, que ele caiu e morreu comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Meu irmão, realize, faça, sirva ao Senhor, querido, mas não usurpe para você uma glória que não te pertence. A glória é de Deus. Quando eu pego a glória para mim, eu quero aparecer, eu quero aplausos, eu quero elogios, eu quero holofotes, eu quero que as pessoas me aplaudam, eu quero receber tapinha nas costas no final do culto, eu quero que as pessoas falem sobre a minha voz, eu quero que as pessoas falem sobre a minha preleção, como foi a minha preleção, gostou, não gostou, como foi a minha impostação de voz. Toda vez que isso acontece, eu estou querendo a glória para mim. E sabe de uma coisa? Você terá. Só isso. Quer aplausos? Você terá. Quer que as pessoas tirem fotos de você? Você terá. Mas é só isso que você terá. Jesus disse que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Nós precisamos entender uma coisa, façamos, mas façamos para Deus, façamos para o próximo, não para nós mesmos, porque senão nós vamos estar tomando de Deus uma coisa que não é nossa. Eu não mereço glória nenhuma, eu não mereço receber glória nenhuma. Quem sou eu para ser aplaudido, para ser elogiado? Um pastor foi pregar numa igreja, e ele subiu na igreja, no púlpito, e pregou, e abriu a sua prédica, e começou a expor toda a sua oratória,
de forma magistral e pregou um sermão extraordinário. E as pessoas olhavam umas para as outras com interrogações e não estavam entendendo absolutamente nada do que aquele pastor pregou. E quando terminou a pregação, ele fez um apelo na igreja e ninguém levantou a mão. Um clima estranho, um clima de indiferença. Ele ficou todo acabrunhado, todo envergonhado. Pegou a sua Bíblia, pegou a sua folhinha e foi descendo a escadaria assim, bem entristecido. Aí um irmãozinho que estava fechando as portas da igreja, vendo a tristeza estampada no rosto do pastor, chamou o pastor e disse assim: querido pastor, o senhor aceita um conselho? E o pastor disse assim: claro, meu irmão, pode falar. Aí aquele homem sábio, simples, disse assim para o pastor: se o senhor tivesse subido como desceu, o senhor teria descido como subiu. A glória não é nossa. A glória não é nossa. Entende, irmão? A glória é de Deus. Você está sendo hoje abençoado pela palavra de Deus nessa igreja? Louvado e glorificado seja o Senhor da palavra, porque é ela que está fazendo a diferença na sua vida. Não é pastor, não é banco acolchoado, não é música bonita, é o Senhor, e a Ele toda a glória. Então, quando nós estamos querendo a glória para nós, eu quero, observe só, sou isso, sou aquilo outro. Uma vez eu estava numa igreja, chamaram um pastor. O pastor subiu, foi pregar, e aí o pastor que estava recepcionando aquele outro pastor, o anfitrião, disse assim: irmãos, eu quero dizer para vocês que o pastor tal é PhD nisso, PhD naquilo, pós-doutor nisso, pós-doutor naquilo. Irmãos, ele deve ter listado uns 5, 6 títulos daquele pastor. E aí entregou o microfone para ele. Aí aquele pastor olhou para a igreja e disse assim: o pastor aqui, irmãos, muito bondoso, muito generoso, mas ele esqueceu de falar para vocês o maior título que eu tenho, o de servo. Não tem título maior do que esse. Toda vez que eu estou diante de alguma coisa para fazer na igreja, eu me lembro de Isaías. Isaías teve um encontro com o Senhor, viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E viu o Senhor da glória, e o Senhor tocou nos lábios dele. Depois o Senhor disse assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías olhou e disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, não é diploma na parede, não é título de um diploma, não é isso o que nos torna aceitáveis a Deus, mas é a consciência de que a glória é dele. Então, muito cuidado para você não estar tomando de Deus o que é dele. Mas tem mais uma coisa, que muitas vezes nós estamos tomando de Deus, porque é dele, pertence a ele, é dele. Sabe o que é? É o culto. É o culto. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos com uma concepção errada acerca do que é culto ao Senhor. Culto ao Senhor, irmão, não é opcional. Culto ao Senhor não é um favor que eu estou prestando a Deus. Escute, Deus não precisa do meu culto. Com meu culto ou sem meu culto, Ele é Deus. Não é opcional. Escute, Senhor, hoje eu não vou. Na próxima semana, quem sabe? Eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou provar na palavra de Deus. Culto é ordem do Senhor para nós.
Deus ordena que nós o cultuemos. Eu não tenho opção. Eu não posso dizer para o Senhor, eu vou pensar. Sabe por quê? Eu devo um culto a Deus. Eu devo. E se eu não cultuo ao Senhor, eu estou devendo a Ele. Eu estou tomando algo que é dele. Por isso que não adianta você chegar perto de mim e falar assim, pastor, hoje o culto não me agradou. Eu já ouvi isso. Hoje o culto não me agradou. Mas quem disse que o culto tem que agradar a você? Não é para você. Pastor, o culto não está legal. Meu querido, quem tem que dizer se está legal ou não é o Senhor, porque o culto é para Ele. Nós somos atingidos? Somos. Nós temos o efeito do culto em nós? Claro que temos. Moisés ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Quanto mais estivermos diante da presença do Senhor, seja no culto coletivo, seja no culto individual, porque a minha vida é um culto, sim ou não? Eu cultuo a Deus o tempo todo, de forma coletiva e de forma individual. Quanto mais eu estiver diante do Senhor, mais isso trará efeito sobre a minha vida. Não tenho dúvidas disso, mas que Deus exige que nós estejamos diante dele em culto, Ele exige. Quer que eu te prove na Bíblia? Eu vou te provar na Bíblia. Veja só esses textos. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Êxodo, capítulo 12, 25. Tem mais um texto. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus, jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto este mês. Se Deus exigiu do povo de Israel um culto, quanto mais de nós. Por isso, querido irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você não cultua a Deus, a não ser por trabalho, enfermidade, escola, um compromisso inadiável que você infelizmente não conseguiu marcar para outro dia, um imprevisto, porque acontecem. Se você não cultua a Deus, a não ser por essas razões, você está tomando o que é de Deus. Simples assim. Existem momentos em que eu não posso estar em culto ao Senhor? Existe, claro que existe. É um pneu do carro que fura quando você está indo para a igreja e você gasta um tempo todo para poder trocar o pneu. Um dia eu tive um compromisso aqui na igreja, eu tinha um encontro com os adolescentes, chegando em Pará de Minas, o pneu do meu carro furou. E eu demorei além da conta para tentar resolver o problema, porque não foi um furo simples, tive que achar uma borracharia aberta. E cheguei super, hiper, mega atrasado. Acontece imprevisto, mas eu estava a caminho da igreja. É uma enfermidade que bate a porta, é a escola, a faculdade, é um trabalho, é um compromisso, é um parente que chega sem avisar. Eu sei que existem alguns motivos plausíveis para me impedir de cultuar a Deus. É claro que existe. E quando não há? Não vou no culto porque o time do coração vai julgar, não vou no culto porque eu estou desanimado, não vou no culto porque eu já fui de manhã, à noite eu não vou. Ah, meu querido, você vai ter que explicar isso para Deus, porque Deus quer você diante dele em culto. Você vai ter que explicar isso para Ele. Por isso, quando você faltar do culto, não precisa justificar para o pastor, porque para mim você pode dar a justificativa que for que eu vou aceitar. Mas olhe para cima e fale, Senhor, eu não fui no culto por causa disso. Se você acha que é um motivo justificável, tudo bem. Agora, se não for, querido, você vai ter que resolver isso com o Senhor. Porque nós estamos tomando de Deus o que é dele. O culto é de Deus. Deus não abre mão disso, irmão. Ele me quer diante dele em culto. Ele quer o povo dele diante dele em culto. Entende? Permita que o Espírito
Espírito do Senhor nos corrija nessa noite, queridos. Precisamos ou não corrigir isso? Permita que o Senhor nos corrija. Porque se eu não estou cultuando a Deus, não aproveitando as oportunidades que Ele me dá, eu estou tomando algo que é dele e estou me comportando igual a Acã. Proporções diferentes, situações diferentes, mas estou me comportando como Acã. Mas eu aprendi mais uma razão aqui porque experimentamos fracassos. Eu aprendi e eu gostaria de compartilhar com você, já caminhando para o final da minha preleção. Por que muitas vezes experimentamos fracasso na vida? Porque muitas vezes não percebemos o sentido de corpo. Ai, isso é muito, muito, muito sério. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não existe eu na igreja de Cristo, existe nós. Somos um, irmãos. Assim como Israel era um. Então, aos olhos de Deus, Acã pecou, Israel pecou. Acã não prejudicou apenas a si mesmo, ele prejudicou ao corpo que era Israel. Quando você peca, irmão, quando você comete um ato diante de Deus, desaprovado por Deus, quando você faz qualquer coisa, você não está prejudicando somente a si, você está prejudicando o corpo, você está adoecendo o corpo do Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar para aquele rapaz que estava cometendo um pecado na igreja, estava adoecendo a igreja: tira fora esse iníquo. Paulo estava dizendo para a igreja: excluam esse iníquo, porque a igreja precisa ter saúde. Cuidado para você, cuidado para que nós não estejamos adoecendo o corpo de Cristo que é a igreja. É isso que o texto está querendo nos dizer. Acã cometeu um delito, ele comprometeu toda a nação de Israel, levou toda a nação de Israel ao fracasso. O dia em que nós tivermos realmente dentro do nosso coração essa percepção, isso irá, para a glória de Deus, nos levar, irmãos, a agirmos com mais diligência e com mais prudência e com mais cuidado, quando realmente esse senso de corpo estiver presente no meu coração e eu entender que não estou prejudicando só a mim cometendo esse pecado, eu estou prejudicando a igreja. Irmãos, nós vamos sentir o efeito disso. Nós vamos sentir o efeito disso. Nós somos um corpo. Veja só, tem alguns exemplos aqui que eu quero te mostrar. Veja só, existem alguns exemplos aqui, como que, às vezes, uma pessoa pode provocar um estrago terrível. Quer ver uma coisa? Lá em Gênesis 12, de 10 a 20, Abraão, ele foi para o Egito, desobedeceu, foi para o Egito, e isso quase custou a sua esposa. Quase que ele perdeu a esposa. Veja só, a desobediência de Davi, ao realizar um censo, sem a permissão de Deus, causou a morte de 70.000 pessoas em Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24. A recusa de Jonas em obedecer a Deus quase fez afundar um navio. Está lá em Jonas, capítulo 1. Observe, porque eu posso ser o responsável pela derrota do meu irmão. Eu posso ser o responsável pela derrota da minha família. Eu preciso ter responsabilidade diante de Deus e viver diante de Deus, porque se eu obedeço, eu beneficio todos. Mas se eu desobedeço, eu prejudico todos, irmãos. Isso é um princípio bíblico. É muito importante isso, porque foi que Israel fracassou, porque foi que o exército fracassou diante de uma cidade tão pequena como Ai, por conta de um homem. Um homem. É por isso que a igreja tem que ter disciplina.
É por isso que a igreja precisa tratar certas questões, disciplinar. Por quê? Porque o que está em jogo é a saúde espiritual do corpo de Cristo. É muito, muito relevante que pensemos nisso. Que Deus nos perdoe. Eu não sei se você, nesse momento, está promovendo a saúde da igreja ou a doença da igreja. O que é que você está promovendo hoje? Como é que está a sua vida diante de Deus? Quais têm sido as suas decisões, as suas escolhas? O que é que você anda fazendo quando ninguém está vendo? Você está promovendo a saúde da igreja ou você está promovendo a derrota da igreja? Porque quando a igreja fracassa, quando a igreja é derrotada, ela perde a glória de Deus. Lembra quando Israel andou fora da presença de Deus, lá no início do livro de Samuel, e eles foram guerrear contra os filisteus, Deus não estava mais com eles. Eles levaram a arca achando que Deus estava com eles por causa da arca. Os filisteus venceram o exército de Israel, pegaram a arca, levaram a arca para a terra da Filístia, e ali eles clamaram e falaram uma palavra no hebraico, Icabô, que significa, foi-se a glória de Israel. Já imaginou se a glória do Senhor se afastar de nós, irmãos? Já imaginou uma igreja sem a glória de Deus? Já imaginamos, irmãos, um louvor sem a glória de Deus? Uma pregação sem a ação do Espírito de Deus? Os irmãos querem isso? Será que isso é o nosso objetivo? Não. Então, irmãos, vamos cuidar de nós mesmos diante de Deus, porque cada um de nós é responsável pelo sucesso do corpo de Cristo. Cada um de nós. Eu sou responsável, eu preciso me policiar, eu preciso vigiar o tempo todo, porque se eu cair, você cai, irmão. Já imaginou, irmão? Já imaginou, querido irmão, querida irmã, se o pastor cai? Já viu o prejuízo para o reino de Deus quando um pastor, ele cai, quando um pastor peca, quando um pastor é pego em algum tipo de delito? Já viu o prejuízo que isso causa na igreja, no evangelho, no reino de Deus? Orem por mim, irmãos. Eu clamo, eu peço que os irmãos estejam orando por mim, me sustentando com suas orações, porque, irmãos, eu não posso cair, porque se eu cair eu prejudico vocês. E se você cair, você também prejudica a igreja. Josué disse assim, Senhor, escute, Senhor Deus, o povo vai falar mal do Senhor, o povo vai falar mal do seu povo. As pessoas vão olhar e vão dizer, que Deus é esse, que povo é esse? Para que Deus os tirou do Egito? Olha a preocupação de Josué, e é isso que acontece, quando nós pecamos, quando nós deixamos de vigiar, quando nós desobedecemos a Deus, as pessoas simplesmente zombam da igreja. Zombam do evangelho, zombam do reino de Deus por nossa causa, e isso se chama fracasso. Que tipo de igreja você quer? Você quer uma igreja vitoriosa ou você quer uma igreja fracassada? Se você quer que a sua igreja fracasse, você não precisa fazer absolutamente nada, mas se você quer que a sua igreja vença, lute por isso, irmão, vigie, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu relacionamento com Deus, porque corpo é isso. Um pecou, e Deus olhou para Josué e disse, Israel pecou. Israel pecou. Não foi apenas, de maneira nenhuma, não foi apenas um homem que perdeu naquele dia. Todo o povo perdeu. O que aconteceu com eles? Eles experimentaram derrota. É o que está lá no versículo 5. Foram derrotados. Vergonha está lá nos versículos 6. Versículo 6. Isso suscitou neles questionamentos. Questionamentos. Está lá dos versículos 7 a 9. Isso trouxe castigo. Está lá dos versículos 10 a 13. Então agora, encerrando a minha palavra, eu quero extrair de tudo isso, uma aplicação para a nossa vida. Pastor, o senhor falou, me fala aí, o que eu tenho desse texto para colocar em prática na minha vida? Eu aprendi uma lição aqui e eu quero compartilhar com você. Derrota e fracasso andam juntos, o que os difere é uma decisão. Se você decidir errado,
Você pode fracassar. Se você fracassar, o corpo fracassa. Mas se você decidir certo, você pode vencer. E se você vencer, o corpo vence. E qual é a decisão que nós temos que tomar, irmãos? Qual é a decisão que nós temos que tomar? Obedecer. Obediência. Não tem outro caminho. Obediência. Veja só essa frase e eu encerro. Se Deus já lhe disse o que deve fazer, você não precisa perguntar-lhe novamente. A minha oração nessa noite é que o Senhor tenha falado conosco. Que o Espírito de Deus fale conosco. Que o Espírito de Deus coloque diante de nós a responsabilidade que temos diante de Deus. Para que possamos ser o povo vitorioso do Senhor. Vamos orar nesse momento?